Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores, estejam onde estiver. Vamos seguir com o nosso curso, vamos seguir com nossos estudos a respeito de termodinâmica. E essa aula é uma aula muito especial, uma aula muito bacana, porque agora finalmente, até que enfim, nós iniciaremos o estudo delas, das famosas, das lindas, das charmosas, das repletas de garbo e elegância das leis da termodinâmica. Esses pilares da nossa ciência, da tecnologia, e a primeira lei que nós iremos abordar é aquela que nós chamaremos de lei de conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Bem, antes de começar a aula, antes de começar tudo, vamos dar um overview, vamos dar uma cena dos próximos capítulos do que a gente vai ver, mas de uma linguagem pouco convencional, mas que eu creio que se vocês anotarem e pensarem assim, vocês vão ter uma boa noção do que vai vir. Essas famosas leis da termodinâmica são tão comuns na nossa vida, regem tão bem a nossa vida, que vale a pena nós lembrarmos do que nós já sabemos. Tudo isso aqui você já sabe. Por exemplo, você sabe que não existe almoço grátis. Se você tem um delicioso prato de arroz com feijão à sua frente, isso não veio de graça, alguém pagou. Ora, mas eu como de graça na casa dos meus pais. Não tem problema, foram seus pais que pagaram. Mas eu como o sopão da igreja. Ah, mas foi alguém que pagou. Lá, aquelas lindas e maravilhosas almas desapegadas e altruístas que fizeram aquele sopão e permitiram que você desfrutasse daquela refeição. Ora, mas foi o meu colega que me deu, então foi o seu colega que pagou. Ou seja, não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar por ele, ok? Absolutamente nada nessa vida é de graça. Então, quando você pensa em energia, isso fica muito claro. Então, se existe energia, se você está usando a energia para fazer alguma coisa, por exemplo, trabalho, ou, por exemplo, transmissão de calor, então essa energia tem que sair de algum lugar. Ponto. Ela não pode ser criada, ela não pode ser feita a partir do nada. Se você gasta energia no sentido de estou utilizando para fazer trabalho, então a energia está saindo de algum lugar, alguém está ficando com menos energia. Ora, a segunda ideia nossa é de que não existe um almoço que vale o preço pago, certo? Não existe um almoço que valha o que foi cobrado. Então, além de você estar comendo o seu almoço aí, de novo na casa dos seus pais, aquele prato de arroz, feijão e bife, e você falou, eu não paguei, mas nós sabemos, foram os seus pais que pagaram. E digo mais, os seus pais pagaram um valor maior do que aquele necessário para que o almoço fosse feito. Porque, afinal de contas, alguém teve que ganhar no lucro. Alguém teve que plantar, e esse alguém que planta precisa comprar outros itens, e ele precisa ter um superávit no seu balanço. Então ele precisa vender o feijão por um valor acima do que foi necessário para fazer o feijão, porque senão ele não vai conseguir comprar as coisas que ele necessita, o almoço dele. Então vejam só, não basta a primeira lei, não basta que o almoço não seja grátis, você tem certeza que ao pagar por algo, este algo que você está adquirindo vale menos do que o que você pagou. É óbvio, no sentido estrito de dinheiro, de transação financeira, mas essa não é uma aula de economia, essa é uma aula de física. Então vamos pensar em energia. O que a gente quer dizer aqui na segunda lei é que, olha, se você está utilizando energia para fazer trabalho, eu vou te dar uma triste informação. Aquele trabalho que você está executando, lá tem menos energia do que aquela que sai do seu sistema. Por quê? Porque você vai perder energia nas transformações da energia. Então, sempre que eu tenho um processo e transformo energias, eu vou ter energia dissipada, ok? Principalmente na forma de calor.
são as perdas energéticas que existem em todo o processo. Ou seja, não existe a possibilidade de você transformar energia e ter uma eficiência de 100%. Isso não vai acontecer. Você sempre tem que pagar uma taxa para a natureza. Você sempre vai perder parte da energia para um fim que você não desejava. Então, se eu desejo erguer uma pedra, eu vou gastar energia não só para erguer a pedra, como também para, por exemplo, vencer a resistência do ar no fluido no qual a pedra está inserida, ou para aquecer, ou seja, eu vou perder energia. Isto é uma triste informação para você, pobre engenheiro, que vive de transformar energia, que vive atrás desse cálice sagrado, atrás desse Eldorado, atrás desse santo grau, que é a máquina perfeita, a máquina com 100% de eficiência, certo? Nossos famosos motos contínuos, que estão na mesma prateleira, estão guardados no mesmo lugar, no qual estão os unicórnios, no qual estão o Saci Pererê, o Curupira, certo? A mula sem cabeça. É uma lenda, é algo inatingível do ponto de vista físico. Claro que não estamos considerando a possibilidade de você crer em poderes sobrenaturais que não são descritos pela ciência nem pelo bom senso. Pois bem, então a gente já sabe que não existe almoço grátis, a gente já sabe que a gente vai pagar mais pelo almoço do que o almoço vale, e agora nós temos a terceira lei da termodinâmica, que diz: lamento informar, mas você tem que almoçar. Ou seja, do ponto de vista físico, o que ele quer dizer é que nós jamais conseguiremos alcançar o zero absoluto de um modo perfeito, uma quantidade finitas de operações, que eu teria que fazer quantidades infinitas de operações para alcançar o zero absoluto, pois somente alcançando o zero absoluto eu poderia cessar as transformações do meu sistema e alcançar a entropia máxima, ok? Mas nós iremos nos debruçar. A primeira e a segunda lei são mais famosas, são as mais pop, são as clássicas. A terceira é relativamente recente, do século XX, ok? Do século passado. Pois bem, vamos então agora, nesta aula, pensar na primeira lei. Vamos descrever a primeira lei ao final dessa aula para sistemas fechados, ok? Mas então, sempre que eu falar de primeira lei, ou melhor ainda, sempre que você ouvir falar de primeira lei, sempre que você pensar na primeira lei da termodinâmica, você vai pensar em conservação de energia. Quando o cara fala, então a primeira lei da termodinâmica, você automaticamente vai pensar em, opa, o que ele está falando é de conservação de energia. E vice-versa. Sempre que alguém falar de conservação de energia, você vai se lembrar, é a primeira lei da termodinâmica. Ok? Então, coloque 1000 highlights, 1000 post-its, 1000 observações. A primeira lei refere-se à conservação de energia. 1 minuto para você pensar nisso aí, ok? E como que essa primeira lei vai retratar a conservação de energia? Vamos olhar aqui mais uma vez para uma simulação lá da Universidade do Colorado, lá do pessoal do FET. Essa simulação vai descrever que, olha, a energia não pode ser, como está escrito aqui em cima, em hipótese nenhuma criada, nem pode simplesmente desaparecer. A energia vem de algum lugar e vai para algum lugar. Ela não vai desaparecer. Teoricamente, o que a gente está dizendo, o que a primeira lei diz, de um modo bem profundo, é de que a energia total do universo é constante. Ok? Lembre-se que eu falei isso em sala de aula. Falei, olha, a energia nada mais é do que este cara que eu invento, que é uma grandeza que eu descrevo para dizer que existe uma grandeza constante no universo. E essa grandeza vai ser a energia total, certo? A energia total do sistema
tem que se conservar. Se o universo é um sistema, ok, um sistema isolado, então a energia total do meu sistema isolado deve ser conservada. Vamos dar uma olhada nesta minha simulação. Vamos olhar aqui. Eu vou pedir para botar a barra de energia. Olhem só. Então, observem só essa simulação. Nela, nós desconsideramos os atritos e as resistências do ar aqui. Então, nós deletamos tudo aquilo que existe no mundo real e que a gente, em física, adora deletar, certo? Por uma questão didática. Mas, é claro, quando a gente bota o boné de engenheiro, a gente tem que voltar com um atrito, resistência do ar. O mundo é cruel. Mas, por enquanto, isso vai ser bem didático. Observem que, se eu desconsidero as energias dissipativas, como eu falei, o atrito e a resistência do ar, então este cara aqui se torna um sistema isolado, ok? Olhem que a energia total do sistema, então, se conserva. O que ocorre quando ele desce e sobe na pista de skate é uma transformação sucessiva de energia potencial em energia cinética, onde a energia potencial máxima é atingida na maior altura que o skatista chega. E energia cinética máxima é aquela na qual a altura é mínima, onde toda energia potencial foi transformada em energia cinética. Ok? Observem isso, veja se isso está claro. Então, por isso que as barrinhas de energia potencial em azul e cinética em verdinho se alternam. Uma se transforma na outra, de modo que a energia total se conserve. Mas o que aconteceria se eu colocasse o atrito? Vamos olhar aqui nessa simulação na qual eu posso adicionar atrito. Perceba que agora eu tenho a possibilidade de adicionar atrito ou não. Vamos botar o nosso gráfico de novo de barra, ok? Perceba que quando eu estou mexendo com o meu skatista aqui, fazendo que ele voe, o que acontece com a energia potencial? Vai aumentando. E a energia total? Idem, porque a energia total neste caso é apenas a potencial. Vou escolher um ponto e vou soltar o meu skatista. Vou adicionar o atrito aqui. Opa! Perceba que cada vez mais o meu carinha está subindo menos na pista. Ora, a energia cinética e potencial estão sendo cada vez menores e a energia térmica foi crescendo, até o momento onde a energia térmica ficou igual à energia total. O que isso significa? Significa que toda aquela energia que nós tínhamos inicialmente, começamos com energia potencial, foi se dissipando ao longo do movimento na forma de calor. Por quê? Ora, o atrito ele não dissipa energia na forma de calor. Encoste uma mão sua na outra e esfregue-a, como se você estivesse com frio. Olha, ao fazer isso a sua mão aquece. Você está transformando a energia mecânica, vencendo o atrito e, consequentemente, dissipando energia na forma de calor. Ok? Então, quando toda a energia foi transformada na forma de calor, eu não consigo mais fazer trabalho. Já que eu não consigo mais fazer trabalho, eu não consigo mais me deslocar. Ok? É isso que aconteceu com os nossos skatistas. Pense aí um pouco, ok? Isso que acontece nesse modelo. Pense aí um pouco. Brinquem com essa simulação. Você pode variar o seu atrito, pode variar a velocidade, a massa. Veja o que vai acontecendo. Isso vai ser bom até que você vai revisar alguns conceitos de mecânica. Ok? Lembrando, qual é a unidade de energia? Joule, que é a mesma unidade de energia cinética, energia potencial, energia térmica, que foi o calor, ou o trabalho que a gente executou também. Tudo está descrito em Joule. Pois bem, vamos voltar então para a nossa apresentação. Pois então,
Uma vez que isso esteja claro, vamos pensar um pouco. Se a energia se conserva sempre, então algumas coisas estão muito erradas na cultura pop, possuem enigmas profundos. Vamos olhar aqui um trecho do filme do Superman. Olhem só que bonito. O Super-Homem vai brigar com o seu inimigo aqui, o Zod. Ok, isso não tem problema, ele é um super-herói, certo? Mas uma coisa deve ser lembrada: ele está no mundo onde a física deve ser obedecida. Logo, o super-homem, por mais super que seja, continua submetido às leis da termodinâmica, ok? Afinal, Krypton, de onde ele veio, está no universo e a lei da termodinâmica deve valer para todo o universo, ok? Esse é um dos paradigmas aí da ciência. Opa! Vamos voltar. Vamos ver o que aconteceu. Além de muito bravo, o Zod sai em disparada e atinge o Super-Homem. O Super-Homem vai muito longe. Opa, o Super-Homem tem uma massa e ele se deslocou por uma distância submetido a uma força. Opa, o Super-Homem aqui é um sistema que sofreu a realização de trabalho. Ou seja, o Zod teve que fornecer energia para o Super-Homem. Ok, a pergunta é, de onde veio essa energia? Essa energia não pode ter vindo do nada. Ou seja, o Zod gastou energia, ficou com menos energia. E o mesmo vai acontecer aqui com o Super-Homem. Ele foi lá e fez energia. Olhem só, a energia que os dois dissipam é uma energia tal, similar ao lançamento de uma bomba quase. Percebam que aqui vai fazer um grande estrago. Esse estrago não está sendo feito de graça. Lembre-se, não existe almoço grátis. Para destruirmos esta região do solo, é preciso energia. E essa energia vai sair do choque entre os dois, ok? Mas ela não vai aparecer do nada no choque. Ela tem que estar vindo do Superman e do Zod, ok? Então, de novo, os dois gastaram energia. E olhem só o que acontece. Percebam a quantidade de energia dissipada. A nossa pergunta é, de onde está vindo essa energia? Ora, seja lá qual o mecanismo desses dois alienígenas, né? O Superman e o Zod são alienígenas, vieram de Krypton, mas eles precisam ter no seu organismo algum mecanismo capaz de dissipar essa energia. Eles precisam se alimentar. Então, o Super-Homem e o Zod devem comer muito para poder liberar essa energia. Mas isso não vai funcionar. Haja lasanha para funcionar. Então, você vai me dizer que está vindo a energia do Sol, porque eles só ganham essa energia quando estão no sistema solar. Opa, a energia do Sol está limitada à área de contato. E o Superman e o Zod têm áreas pequenas, certo? Eles são seres com 2, 3 metros quadrados aí, na melhor das hipóteses, certo? Então temos um problema físico no Super-Homem e no Zod. Vamos mais ver um pouco mais dessa briga. Vamos ver os dois dissipando energia loucamente. Olhem só que lindo. Ele emite laser, ou algo parecido com laser. Olhem a quantidade de energia que esses dois dissipam. Eu não quero estar no restaurante onde os dois vão comer. Muito menos pagar a conta. Principalmente se a comida for aquilo.
Ok? Então, nessa briga aí dos dois, o único problema é de onde vem a energia, certo? Olha só a energia potencial que o Super-Homem acabou de ganhar devido a um soco do Zod, ok? Temos um problema aí. Mas não para aí. Nós temos o nosso Goku aqui que faz a mesma coisa. A pergunta é de onde vem a energia, tanta energia desses caras. Olhem só o trabalho realizado por este golpe. Quanta energia dissipada. Esses caras têm que ter um reator nuclear dentro dos seus corpos. E ainda assim eu duvidaria de uma capacidade tão grande de armazenar energia em um volume tão pequeno de massa. Eles devem fazer a fissão nuclear, talvez. Bem, mas isso aqui é só para mostrar como a termodinâmica é algo tão importante, né, que deve ser obedecido até pelos heróis, ainda que os roteiristas às vezes ignorem. Enquanto isso, o nosso Superman ainda estava brigando lá em cima com o Zod, ou seja, gastando muita energia. A pergunta é, de onde vem a energia? Pois essa energia não pode ser criada do nada e ela tem que ir para algum lugar. Então, se o super-herói, se a minha arma, ela destrói uma montanha ou um prédio, aquela energia tem que vir da arma. E a arma agora vai ficar com menos energia. Ok? Vamos agora analisar quantitativamente os nossos processos. Vamos deixar o Goku para lá. Então, se eu só tenho a possibilidade da energia se manifestar na forma de calor ou trabalho, então eu posso dizer que a energia que entra no meu sistema na forma de calor menos a energia que sai do meu sistema na forma de trabalho vai ser igual à variação total de energia do meu sistema, ok? Então, se entrou mais energia do que saiu, então esse cara vai ser positivo. Se saiu mais energia do que entrou, esse cara vai ser negativo, ok? Ora, este E é energia total do sistema e é uma propriedade do sistema. Lembrando, a energia é uma propriedade do sistema. A energia é uma propriedade extensiva do sistema. Então a energia que o meu sistema possui, né, é uma propriedade dele. E o trabalho e o calor? Não! O trabalho e o calor não são propriedades do sistema, ok? Visto que trabalho e calor é o fato da energia se deslocar do sistema. Então, a energia total do sistema é uma propriedade do sistema. Trabalho e calor, não. Trabalho e calor não são propriedades do sistema. Não posso definir um sistema através do seu trabalho e do seu calor, porque sistema nenhum tem o seu trabalho e o seu calor. O trabalho e o calor estão saindo ou entrando no sistema. Ok? Isso é importante também. Grifem aí. Energia é propriedade do sistema. Energia total do sistema. Trabalho e calor não o é. Ok? Bem, esta formulação, então, vem devido à primeira lei da termodinâmica. Ele está dizendo, olha, a variação total da energia do meu sistema só pode ocorrer devido à existência de trabalho e calor. Então, vamos olhar aqui um detalhe. O que acontece com um ciclo termodinâmico? Lembrem-se de um ciclo. O que é um ciclo? Um ciclo é aquele conjunto de processos termodinâmicos
organizados de tal modo que seu estado inicial, ao final do ciclo, vai ser o mesmo do estado final. Então, eu saí por um estado 1, fui através de um dado processo A para o estado 2, e depois eu saio do estado 2 através de um processo B e chego ao estado final, que é idêntico ao estado inicial. Isto é um ciclo termodinâmico. Eu saio e volto para o mesmo estado. Se eu estou no mesmo estado, significa que as propriedades iniciais e finais do sistema são iguais, certo? No seu início e no seu fim, quando o sistema passa por um ciclo. Perceba que isso não quer dizer que as propriedades não mudaram ao longo dos processos. Claro que mudaram. Eu tenho aqui, por exemplo, temperatura e pressão. Eu tive um processo que mudou temperatura e pressão, tive um outro processo que mudou temperatura e pressão, mas no final eu chego ao mesmo estado. Ok, vamos olhar aqui então. Se a energia total do sistema se conserva, ok? Não se assuste com esse cara. Se a energia total do sistema se conserva, toda energia que entrou ou saiu do sistema na forma de calor vai ter que ser igual a toda energia que entrou e saiu do meu sistema na forma de trabalho. Afinal, a energia total do meu sistema é uma propriedade. Lembram? A energia total do meu sistema é uma propriedade. Então, isso significa que, ao sair do estado 1, para voltar ao estado 1, o sistema vai ter que ter a mesma quantidade de energia. Isso significa que tudo que ele ganhou de energia, ele vai ter que perder. Ele só pode ganhar ou perder na forma de calor ou trabalho. Então, isso significa que tudo que ele ganhou ou perdeu na forma de calor tem que ser igual a tudo que ele ganhou ou perdeu na forma de trabalho. Então, vamos olhar primeiro a formulação de calor. Tudo que ele perdeu na forma de calor no processo A, de 1 para 2, ok? De 1 para 2, ele teve um processo onde o calor foi trocado com o meio externo. Então, está aqui, calor do meio externo. Variação do calor, sigma, variação do calor, porque não pode ser D, certo? Não pode ser o diferencial D, tem que ser o sigma. Sigma do calor transmitido no processo A, mais o sigma transmitido durante o processo B, ok? É tudo que esse cara ganhou ou perdeu na forma de calor. Tá claro? Do processo de 1 para 2 e no processo de 2 para 1. Todo mundo que entrou ou saiu do sistema na forma de calor vai ter que ser igual a todo mundo que entrou e saiu do meu sistema na forma de trabalho. Então, observem aqui que o trabalho que saiu ou entrou do meu sistema no processo A está representado aqui, de 1 para 2, sigma WA. Mais o cara que entrou ou saiu do meu processo, do meu sistema, durante o processo B. Está aqui, de 2 para 1, sigma trabalho B. Ok? Bem, uma vez que eu escrevi isso aqui vem da primeira lei, que é a conservação de energia em um ciclo. Se isso aqui veio da primeira lei, eu vou só organizar. Passar todo mundo que é do processo A para a esquerda e todo mundo que é do processo B para a direita. Então, este carinha aqui veio para a esquerda, ficou para cá, ele veio negativo. E este carinha aqui, que estava na esquerda, foi para a direita, ok? E ele veio negativo. Então, tá aqui, ó. Todo mundo do processo B à direita, todo mundo do processo A à esquerda. Olhem, esses dois caras são do mesmo processo, vão de 1 para 2, eles têm o mesmo limite, então posso colocar esses dois na mesma, dentro do mesma integral. Então, integral de 1 para 2, variação de Q menos W, tudo isso do processo A. Só juntei esse carinha todo dentro da mesma integral. E aqui a mesma coisa. Opa, variação de Q menos W, certo? Qual é o pulo do gato daqui para cá? Perceba que aqui está de 2 para 1, não tá? Eu vou inverter de 1 para 2. Quando eu inverter esse cara de 2 para 1 de 2, esse sinal aqui vai ser alterado.
Então, o que era menos Q se torna mais Q. E o que era mais W se torna menos W. Por quê? Porque eu terei esse cara de 2 para 1 para de 1 para 2. Só fiz isso. Ao invés de fazer final menos inicial, eu fiz inicial menos final. Então, eu inverto os limites e eu vou ter esse cara aqui. Por que eu inverti os limites? Para poder olhar para esses dois membros da equação e pensar. Falei, opa, mesmos limites, mesmo diferencial sigma, mesmo operador sigma. Então, aqui eu tenho Q menos W de A, Q menos W de B. Acabei de provar para você que a energia total do meu sistema independe do caminho, por isso que ele é uma propriedade. Ao passo que trabalho e calor depende do processo que eu uso, por isso que eu digo que ele depende do caminho. Então, aqui eu tenho um W e ele é diferente deste W aqui. Por quê? Porque eles têm processos diferentes. Eles ocorrem em processos diferentes. Em um eu posso estar utilizando um pistão para comprimir, em outro eu posso estar utilizando o ventilador para mexer no meu sistema. Não importa. A questão é que o trabalho e calor depende do processo. Porém, calor menos trabalho não depende do processo. Vai ser independente dos processos utilizados. Então, não interessa como eu vim de 1 para 2, nem como eu vim de 2 para 1. O que é total envolvido, menos o W total, independe do caminho, ou seja, a energia total do sistema vai se conservar para um ciclo, neste caso. Ok? Olhem isso aí com calma. Pois bem, para um processo, então, qualquer, entre o estado 1 e o estado 2, significa, então, que, a energia total que eu tenho aqui, que pode ser energia cinética, energia potencial e energia interna, a gente vai falar depois dessa simbologia, ou seja, a energia que está dentro do meu sistema devido à temperatura e à pressão do sistema. Então, a energia cinética, a energia potencial e a energia interna do sistema aqui, ok? Quando eu saio daqui e venho para o estado 2, o meu sistema trocou energia na forma de calor ou trabalho para chegar neste conjunto energético. E este calor e trabalho que aqui está, pode ser obtido, né, pela área sobre essa curva. Eu falei, opa, se eu sair do estado 1 para 2 e só fiz isso perdendo energia através de trabalho, o meu trabalho, pressão vezes variação de volume, pode ser obtido pela área abaixo desta curva, ok? A gente viu isso na aula passada e voltamos a relembrá-lo. A área sobre essa curva vai ser igual à variação devido ao trabalho, ok? Então vamos olhar aqui mais uma vez. O sistema sai de um estado 1, vai para um estado 2. No estado 1 e 2, ele tem uma série de energias, cinética, potencial, energia interna, ok? Pensando nisso, eu posso dizer que para sair de 1 para 2, o meu sistema teve que variar a sua energia, ok? Ora, se eu só tive trabalho, eu posso obter o trabalho relacionado pela área embaixo dessa curva. Variação de volume, se eu tive variação de volume, eu tive obrigatoriamente trabalho envolvido, ok? Então, essa formulação, esse raciocínio, a gente vai utilizar muito nos nossos problemas, nas nossas resoluções. Bem, mas o que eu posso dizer a respeito disso? Posso dizer que se aquela energia total que nós vimos aqui... Então, olhem para cá. Vamos relembrar. De onde saiu esse carinha? Ora, saiu daqui, ó. Eu falei, Q menos W é igual à variação total de energia. E disse mais. Q menos W independe do caminho. Eu não preciso saber o processo envolvido. E digo mais.
no estado 1 ou no estado 2, eu tenho uma série de energias cinéticas, potenciais e energia interna, ok? E essa energia só pode ser variada através de calor ou trabalho. Então, calor menos trabalho é igual a variação de energia. Por que eu botei de 1 para 2? Às vezes eu escrevo assim, só para eu lembrar que, olha, o calor do estado 1 para o estado 2, só para mostrar que o calor está no caminho, certo? E não no estado 1 e não no estado 2. Então, o calor entre o estado 1 e 2, que eu dissipei ou que eu recebi entre o estado 1 e 2, menos o trabalho que eu dissipei ou que eu recebi entre o estado 1 e 2, vai ser igual à variação total de energia do estado 2 e do estado 1. Então, é a energia 2 menos a energia 1. Ok? É aquele ΔE. Eu só abri o ΔE em E2 menos E1. Quem que é esse cara? Olha, E2 na energia cinética, energia potencial e energia interna, de 2. Ok? Então, aqui os dois aqui. E menos a energia 1, que é energia cinética, mais energia potencial, mais energia interna. Como é menos aqui, ficou menos para todo mundo. Então, aquele delta Ezão se torna E2 menos E1, e E2 menos E1 se torna esse cara aqui todo. Ora, se eu falar que não existe variação de energia mecânica, o que eu estou dizendo? Opa, desconsidere a energia cinética e energia potencial. Por que que eu posso fazer isso? Por causa disso aqui, cara. Olha aqui, ó. Porque eu estou falando de sistema fechado. Se eu tenho sistema fechado, isso significa o quê? Opa, que a minha fronteira permite a passagem apenas de energia na forma de calor e ou trabalho. Não passa massa. Não passa massa. Se não passa massa, dentro do meu sistema, o meu estado, não tem sentido eu falar de energia cinética, porque não tem escoamento. Ninguém lá dentro está escoando, não tem o fluxo de massa, logo não tem velocidade, certo? Não tem ninguém entrando no meu sistema com uma dada velocidade, eu não tenho energia cinética. Eu também aqui não tenho energia potencial, porque eu não estou variando a entrada e a saída de escoamento dentro do meu sistema. Por quê? Porque o sistema é fechado. Anota isso aí, meu amigo, minha amiga. Pelo amor de Deus, não confunda. Essa formulação que eu estou fazendo a partir de agora é para sistema fechado. Bem, para sistema fechado, eu vou desconsiderar as variações de energias mecânicas, energia cinética e energia potencial. Isso vai dar o quê? Que vai sobrar apenas a energia interna, esse cara que eu ainda não falei para você dele direito. Eu falei, existe uma energia dentro do sistema devido à temperatura e pressão. Então eu chamo esse cara de U. Então, olhem só, aquela equação geral, que é a variação devido à primeira lei da termodinâmica, vai se transformar para um sistema fechado neste cara aqui, neste cara aqui, neste cara aqui, ok? A energia total do meu sistema vai se resumir à energia interna, então a variação da energia interna depende apenas do calor e do trabalho envolvidos no meu processo entre 1 e 2, ok? Isto é simples. Se você está confuso, é coisa do momento. Vai passar. Isto é simples. Ok? Isto é muito simples. Então, a variação da energia interna do meu sistema é igual a quem? Entre a variação de energia devido ao calor do processo de 1 para 2, menos a variação de energia devido ao trabalho de 1 para 2. Vale lembrar, este calor aqui, ele vai ser positivo se o sistema receber energia na forma de calor. Negativo se o sistema perder energia na forma de calor. E este trabalho? Esse trabalho é positivo se o sistema perde energia na forma de trabalho. Esse trabalho é negativo se o sistema recebe energia na forma de trabalho.
ok? Olhem aquele resuminho que você botou no seu caderno. Então, esta aqui é minha formulação para a primeira lei da termodinâmica. Então, lembre-se que isso tudo é válido apenas porque eu estou falando da primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia para sistemas fechados. Conservação de energia, que esses caras aqui não obedecem, certo? Para sistemas fechados. Ok? Estamos claros? Estamos bem entendidos? Tirem suas dúvidas, façam seus comentários, critiquem as videoaulas, critiquem o material disponibilizado. É importante que você dê seu feedback, é fundamental que você diga quais são os pontos bons e ruins dessa videoaula, quais são os pontos bons e ruins das apostilas, os pontos bons e ruins das aulas como um todo. E mais uma vez eu insisto, responda o quiz, botem suas dúvidas lá, descreva quais são os pontos nebulosos, façam comentários a respeito de conclusões ou pensamento ou considerações a respeito das quais você concorda, mas quer a opinião, porque é importante, às vezes você está com um pensamento equivocado, com um raciocínio, com alguma falha teórica, e eu vou poder descobrir isso e comentar com você, ok? Então, muito obrigado por ter tido essa aula, por ter visto essa aula. Vale a pena, se você gostou da aula, você dá o like, porque eu preciso descobrir como que está a aceitação das aulas. Então, podem botar o like lá, ou dislike, isso é importante, isso é um feedback automático que eu recebo, ok? E o Google permite eu buscar relatórios disso, isso é muito bacana, muito interessante. Então, façam isso também, ok? Então, ficamos por aqui e nos veremos, ou não nos veremos, mas teremos a próxima aula já já, ok? Muito obrigado e até mais.